Em diferentes pontos do planeta, uma sequência de relatos começou a se conectar de forma inquietante. Não eram histórias isoladas, mas padrões repetidos por pessoas que nunca se conheceram. Em uma vila de pescadores no norte do Atlântico, um grupo relatou uma noite em que o mar ficou completamente parado, sem ondas, sem vento, como se algo tivesse desligado o oceano por alguns segundos. Foi então que uma forma longa surgiu abaixo da superfície, escura demais para refletir qualquer luz, movendo-se devagar em círculos perfeitos sob os barcos. Ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, em um lago profundo na Sibéria, moradores viram a água abrir no centro, como se algo enorme estivesse respirando por baixo. Nenhum som foi registrado, apenas um silêncio absoluto que parecia pressionar o peito de quem estava próximo. Esses eventos nunca tiveram explicação oficial, mas todos os testemunhos descrevem a mesma sensação. Antes da criatura aparecer, o ambiente perde sua naturalidade, como se a realidade estivesse sendo dobrada por algo antigo demais para ser compreendido. Em florestas densas da Europa Oriental, caçadores começaram a desaparecer em intervalos estranhamente regulares, e os que retornavam nunca conseguiam explicar o que viram. Um deles, encontrado dias depois em estado de choque, repetia a mesma frase: "Ele não anda, ele decide onde vai estar." Segundo seu relato, uma figura extremamente alta surgiu entre as árvores, mas não se movia como um animal ou humano. Em vez disso, aparecia em posições diferentes a cada piscada de olhos, como se estivesse ignorando completamente o espaço físico. Em paralelo, tribos isoladas na Amazônia relatavam algo semelhante, uma presença que imitava sons humanos perfeitamente, chamando pessoas para dentro da mata usando vozes familiares. O mais perturbador é que esses sons vinham de direções diferentes ao mesmo tempo, impossibilitando qualquer fonte única. Nenhum corpo foi encontrado, apenas rastros quebrados de vegetação em padrões que não indicavam fuga, mas algo sendo puxado de forma brusca e silenciosa. Nas regiões montanhosas do Himalaia, expedições começaram a encontrar marcas gigantes na neve, maiores do que qualquer animal conhecido. O estranho não era apenas o tamanho, mas a sequência. As pegadas surgiam, desapareciam e reapareciam em locais impossíveis, como se a criatura estivesse atravessando o terreno sem seguir continuidade física. Um grupo de alpinistas relatou ver uma silhueta parada no topo de uma crista, observando a montanha inteira sem se mover. Quando tentaram fotografar, a imagem ficou completamente borrada, como se a câmera recusasse registrar o que estava ali. Ao mesmo tempo, em desertos da Mongólia, nômades afirmam que durante tempestades de areia surge uma figura vertical, muito mais alta que qualquer homem, permanecendo imóvel até que a tempestade termine. Depois disso, não há mais sinais, apenas o silêncio pesado de algo que esteve ali sem pertencer ao mundo visível. Na América do Norte, relatos sobre uma criatura alada começaram a se intensificar perto de estruturas abandonadas e estradas vazias. Motoristas descrevem uma presença que surge nos faróis por apenas um segundo, com asas abertas ocupando quase toda a largura da estrada, mas sem produzir impacto ou som. Em alguns casos, acidentes ocorreram logo após esses avistamentos, como se a simples presença da criatura interferisse na percepção humana. Investigadores independentes reuniram relatos antigos e descobriram que descrições semelhantes existiam há décadas, sempre associadas a eventos estranhos ou apagões locais. O padrão se repetia. A criatura nunca era vista em movimento contínuo, apenas em cortes de percepção, como se aparecesse entre quadros de realidade. Isso levantou uma hipótese perturbadora entre alguns pesquisadores. Talvez essas entidades não estejam no nosso mundo de forma constante, mas surgindo apenas quando algo na estrutura da realidade se torna instável. Em regiões costeiras do Pacífico, pescadores começaram a relatar algo que chamavam de profundezas vivas. Durante noites sem lua, o mar parecia se tornar mais escuro que o normal, e sons impossíveis vinham debaixo da superfície, como batidas lentas e ritmadas. Em um desses episódios, um barco foi encontrado à deriva, completamente vazio, com todos os equipamentos funcionando, mas sem sinais da tripulação. A última gravação do rádio captou apenas uma respiração prolongada seguida de um ruído grave que não se encaixa em nenhuma frequência natural conhecida. Em paralelo, submarinos científicos registraram objetos em movimento abaixo de profundidades extremas, deslocando-se sem padrão, como se estivessem observando as embarcações acima.
A ausência de resposta e a precisão desses movimentos sugerem algo que não apenas habita o oceano, mas que parece consciente do que está sendo observado na superfície. Com o aumento dos relatos ao redor do mundo, uma única conclusão começou a surgir entre pesquisadores independentes. Todas essas criaturas podem não ser espécies separadas, mas manifestações diferentes de uma mesma origem desconhecida. Algo que se adapta ao ambiente e à percepção humana, assumindo formas distintas conforme o local e a cultura. Em todos os casos, o padrão se repete: silêncio antes da aparição, distorção do ambiente, falhas em registros eletrônicos e uma sensação de ser observado por algo que entende mais sobre nós do que deveríamos permitir. Nenhuma dessas criaturas foi comprovada oficialmente, mas também nunca foram desmentidas de forma definitiva. O que permanece é um conjunto crescente de relatos espalhados pelo mundo, conectados por detalhes impossíveis de ignorar. E a última pergunta registrada por um dos pesquisadores desaparecidos resume tudo: se essas entidades sempre estiveram aqui, o que exatamente mudou, para que agora possamos percebê-las? No interior do Japão, moradores de uma vila cercada por montanhas começaram a relatar o surgimento de uma criatura vista apenas durante madrugadas de neblina. Ela tinha o corpo curvado, braços longos demais e um rosto pálido que parecia não ter expressão. O mais assustador era que ninguém a via chegando. Ela simplesmente já estava ali, parada entre as árvores, observando em silêncio. Na primeira vez que foi notada, um idoso voltava para casa quando ouviu passos atrás dele. Ao se virar, não viu ninguém. Mas quando olhou para a mata ao lado da estrada, enxergou 2 olhos imóveis brilhando no escuro. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a relatar a mesma figura. Um entregador viu a criatura no topo de uma colina, completamente parada, mesmo sob chuva forte. Uma mulher jurou ter ouvido alguém bater na janela do quarto durante a madrugada, e quando abriu a cortina, encontrou o rosto branco da criatura do lado de fora, perto demais do vidro. Ela não gritou, não correu. Apenas ficou olhando. O medo se espalhou rápido, porque todos descreviam a mesma presença. Alta, magra, silenciosa e com um olhar vazio que parecia atravessar quem encarava. Assustados, alguns moradores decidiram entrar na floresta para descobrir onde a criatura se escondia. Levaram lanternas, cordas e câmeras. No início, tudo parecia normal, até perceberem que os sons da mata tinham desaparecido. Nenhum inseto, nenhum vento, nenhum pássaro. Então encontraram marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado entre as árvores. Um dos homens apontou a lanterna para frente e viu, por poucos segundos, a criatura em pé entre os troncos. Quando todos olharam, ela já não estava mais lá. Na volta para a vila, um dos homens desapareceu. O grupo procurou por horas, chamando seu nome, mas só encontrou a lanterna dele caída perto de um barranco. Na manhã seguinte, ele reapareceu sozinho na porta de casa, coberto de terra, sem lembrar como voltou. A única coisa que repetia era que a criatura havia se aproximado tanto que ele conseguiu ouvir sua respiração. Uma respiração lenta, funda e quase humana. Depois disso, ele nunca mais entrou na floresta e se recusava até a falar sobre aquela noite. A vila tentou seguir em frente, mas os avistamentos continuaram. Sempre à noite. Sempre perto da floresta. E sempre com a sensação de que a criatura estava se aproximando cada vez mais das casas. Um garoto afirmou ter visto a figura parada no quintal, olhando para a porta da cozinha. Um casal encontrou pegadas estranhas perto da janela do quarto. E um cachorro desapareceu depois de latir sem parar para a mata por quase 1 hora. A partir dali, ninguém mais saía sozinho depois que escurecia. Meses depois, os relatos diminuíram, mas nunca pararam de vez. Até hoje, moradores da região evitam falar sobre a criatura, como se citar sua existência fosse um convite para que ela voltasse. Alguns dizem que ela não é um animal, nem um espírito, mas algo antigo que vive na floresta e observa quem entra em seu território. E o detalhe mais perturbador veio do último morador que afirmou tê-la visto. Segundo ele, antes de desaparecer na neblina, a criatura inclinou a cabeça e sorriu. Na região gelada do Alasca, caçadores começaram a relatar encontros com uma criatura enorme que surgia durante tempestades de neve. Ela era descrita como uma figura alta, coberta por pelos escuros,
mas com braços longos demais e um modo de andar estranho, quase humano. Um homem afirmou que, enquanto seguia pegadas de alce, encontrou marcas muito maiores ao lado delas, como se algo estivesse caçando o mesmo animal ou seguindo ele. Naquela noite, o caçador montou o acampamento sozinho. O vento ficou mais forte, e em meio ao barulho da neve batendo na barraca, ele ouviu passos pesados circulando do lado de fora. Pensou ser um urso, pegou a espingarda e saiu. Mas o que viu a poucos metros foi uma silhueta gigantesca parada entre as árvores, imóvel, observando. Quando apontou a lanterna, a criatura recuou para a escuridão sem fazer quase nenhum som, como se seu peso não combinasse com o silêncio dos passos. No dia seguinte, ele voltou para a cidade e contou o que aconteceu. Outros moradores, em vez de duvidarem, ficaram em silêncio. Um deles disse que aquela não era a primeira vez que alguém via a criatura. Havia histórias antigas de lenhadores desaparecidos, trenós encontrados vazios e rastros enormes surgindo perto de cabanas isoladas. O nome mais citado entre os mais velhos era simples: o Gigante da Neve. Dias depois, um grupo decidiu seguir os rastros deixados perto da floresta. As pegadas levavam até uma área mais funda, onde as árvores ficavam tão fechadas que a luz quase não entrava. Lá, encontraram restos de animais espalhados na neve e marcas profundas nos troncos, como se algo tivesse cravado as mãos na madeira. Um dos homens jurou ter ouvido um rosnado atrás deles. Quando se viraram, viram a criatura por poucos segundos entre a nevasca, alta demais para ser um homem e larga demais para ser um animal comum. O grupo correu de volta, mas um deles ficou para trás. Quando os outros perceberam, já era tarde. Procuraram por ele até anoitecer, mas só encontraram um casaco rasgado e marcas arrastadas na neve indo em direção à mata. Nenhum corpo foi achado. O desaparecimento espalhou pânico, e por semanas ninguém se atreveu a entrar naquela região novamente. Mesmo assim, à noite, moradores continuavam ouvindo gritos distantes vindos da floresta. Com o tempo, a história virou lenda local, mas os avistamentos nunca cessaram por completo. Até hoje, caçadores evitam certas trilhas no inverno e dizem que, quando a nevasca fica forte demais, é melhor voltar antes que escureça. Porque, segundo os moradores mais antigos, a criatura não caça apenas por fome. Ela observa, ela escolhe, e quando começa a seguir alguém na neve, quase nunca perde o rastro. No interior da Romênia, existe uma floresta que há décadas carrega fama de amaldiçoada. Moradores da região evitam passar por ali depois do pôr do sol, porque muitos dizem que é naquele lugar que surge uma criatura conhecida apenas por um apelido sussurrado entre os mais velhos: o Homem de Casca. A descrição é sempre parecida. Uma figura alta, magra, com a pele escura e rachada como tronco queimado, dedos longos demais e um rosto sem expressão, quase fundido à própria madeira. Um guarda florestal foi um dos primeiros a relatar um encontro direto. Ele fazia ronda perto de uma clareira quando viu algo imóvel entre as árvores. À distância, parecia apenas um tronco torto, mas quando apontou a lanterna, percebeu que aquilo estava em pé e o encarava. O guarda tentou se convencer de que era cansaço, mas a figura se moveu. Não andou como um homem, nem correu como um animal. Apenas deslizou alguns passos para trás, desaparecendo entre os troncos sem produzir quase nenhum som. Na manhã seguinte, ele voltou ao local acompanhado por outros 2 homens e encontrou marcas profundas no chão, como se algo muito pesado tivesse permanecido ali por horas. Havia também lascas de casca espalhadas, misturadas com um líquido escuro que ninguém soube identificar. Depois daquele dia, outros relatos começaram a aparecer. Uma mulher disse ter visto a criatura observando sua casa da borda da floresta. Um lenhador jurou que ouviu batidas secas no tronco de árvores ao redor dele, como se algo estivesse se comunicando de um ponto para outro da mata. Assustados, alguns moradores decidiram organizar uma busca para descobrir se havia alguém vivendo escondido na floresta. Entraram no fim da tarde, levando lanternas, facões e um gravador. No início, o único som era o das folhas secas sob os pés. Depois de alguns minutos, começaram as batidas. 3 toques em uma árvore à esquerda. Alguns segundos depois, 3 toques à direita. Então mais 2 atrás deles. Não era o vento. Não era a madeira estalando. Parecia um padrão.
Um dos homens começou a filmar enquanto o grupo avançava, até que encontrou uma área onde várias árvores estavam marcadas com arranhões profundos, todos na mesma altura, muito acima da cabeça de qualquer pessoa. No centro da clareira havia um monte de galhos quebrados, como se alguém tivesse feito um ninho enorme no chão. Foi ali que tudo saiu do controle. O gravador começou a falhar, as lanternas piscaram e um dos homens apontou para o meio das árvores. A criatura estava ali, alta, imóvel, com o corpo tão parecido com a madeira que por um segundo parecia fazer parte da floresta. Mas os olhos eram diferentes, claros, fixos e atentos demais. Antes que alguém reagisse, ela deu um passo à frente e o som foi o mais assustador de todos, um estalo seco, como galhos quebrando dentro do próprio corpo. O grupo correu em pânico. Um deles tropeçou, outro largou a câmera, e um terceiro jurou ter ouvido a criatura correndo atrás dele sem pisar no chão, como se arrastasse entre os troncos. Quando finalmente saíram da mata, perceberam que um dos homens havia sumido. As buscas duraram 3 dias. Cães farejadores foram levados ao local, mas todos se recusavam a seguir além da clareira. No 4º dia, o desaparecido reapareceu caminhando sozinho na estrada que levava à vila. Estava descalço, coberto de lama e com pequenos pedaços de casca presos à roupa. Ele não tinha ferimentos graves, mas parecia em choque. Quando perguntaram o que havia acontecido, respondeu apenas uma frase: "Ele fica parado até você achar que é árvore, e então chega perto demais." Depois disso, o homem nunca mais entrou em mata fechada e passou a manter as janelas de casa pregadas, mesmo durante o dia. Semanas depois, vizinhos disseram ouvir batidas secas na madeira da casa dele durante a madrugada. 3 toques. Pausa. Mais 3. Sempre no mesmo horário. Com o passar dos anos, a história do homem de casca se espalhou como lenda, mas os relatos nunca desapareceram por completo. Até hoje, trilheiros evitam aquela floresta, principalmente as áreas onde as árvores parecem crescer tortas em círculo. Alguns dizem que a criatura protege o lugar. Outros acreditam que ela caça quem entra fundo demais. Mas o detalhe mais perturbador surgiu no depoimento de uma jovem que acampou ali escondida dos pais. Ela contou que acordou no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. Quando abriu a barraca, viu uma árvore a poucos metros de distância que não estava ali antes. Na manhã seguinte, encontrou pegadas ao redor da barraca e marcas de dedos na lona, longas, finas e fundas demais para serem humanas. Desde então, os moradores repetem o mesmo aviso: naquela floresta, se uma árvore aparecer onde antes não havia nenhuma, não olhe por muito tempo. Nas montanhas do Peru, perto de trilhas pouco visitadas por turistas, moradores de vilarejos isolados contam uma história antiga sobre uma criatura que só aparece quando a neblina desce rápido demais sobre os penhascos. Eles a chamam de a sombra do abismo. A descrição nunca muda muito. Uma figura alta, extremamente magra, com pernas longas demais, braços que quase tocam o chão e um rosto escuro, como se estivesse sempre coberto por uma camada de fuligem. Um guia local foi o primeiro a transformar essa lenda em pânico real. Ele levava 2 viajantes por uma trilha estreita no fim da tarde quando percebeu que o silêncio da montanha tinha mudado. Nenhum pássaro, nenhum vento, nenhum som de pedra rolando. Só a neblina avançando rápido entre as rochas. Foi nesse momento que ele viu algo parado na beira de um penhasco, alto demais para ser uma pessoa comum, imóvel como se esperasse alguém olhar diretamente para ele. O guia parou na mesma hora e mandou os turistas recuarem, mas um deles insistiu em iluminar a figura com a lanterna. Assim que o facho de luz encostou nela, a criatura inclinou a cabeça de um jeito antinatural, quase como se o pescoço tivesse articulações demais. Então deu um passo para trás e desapareceu dentro da neblina, sem fazer som, sem deslocar pedras, sem deixar qualquer rastro visível no chão úmido. O grupo desceu a montanha em silêncio absoluto, e só quando chegou ao vilarejo o guia contou o que acreditava ter visto. Os moradores mais velhos não pareceram surpresos. Um deles apenas respondeu que aquilo aparecia de tempos em tempos, sempre perto das trilhas mais perigosas, como se estivesse esperando alguém se perder. Segundo os relatos antigos, a criatura não ataca imediatamente. Primeiro ela observa. Depois se aproxima aos poucos, aproveitando o medo, o cansaço e a confusão da neblina para separar uma pessoa do restante do grupo. Algumas semanas depois,
3 jovens da região decidiram subir a mesma trilha durante a madrugada para provar que tudo não passava de superstição. Levaram lanternas, cordas e um celular para filmar qualquer coisa estranha. No começo, fizeram piada da história, riram da lenda e seguiram até uma área onde a neblina parecia tão densa que mal dava para ver os próprios pés. Foi ali que o primeiro deles ouviu um som atrás das rochas, como unhas raspando pedra devagar. O segundo apontou a lanterna e encontrou apenas o vazio. Mas quando o terceiro se virou para trás, viu a criatura em pé a poucos metros deles. Não estava correndo, não fazia gesto algum. Apenas observava. O celular caiu no chão e a gravação continuou registrando o desespero do grupo enquanto eles fugiam montanha abaixo. No áudio, além dos gritos, foi captado um barulho estranho, como passos muito longos e espaçados, acompanhando os jovens sem pressa. Dos 3 rapazes, apenas 2 voltaram ao vilarejo naquela noite. O terceiro desapareceu completamente na neblina, e as buscas começaram na manhã seguinte. Moradores, guardas locais e familiares passaram horas vasculhando pedras, barrancos e trilhas secundárias, mas não encontraram sinal de queda, sangue ou pegadas. No fim da tarde, acharam apenas a mochila do rapaz desaparecido pendurada em uma pedra alta, longe demais para ter parado ali por acidente. Dentro dela, tudo estava intacto, menos o celular, que nunca foi encontrado. Os 2 sobreviventes insistiam na mesma versão. A criatura não correu atrás deles como um predador comum. Ela parecia apenas escolher quem ficaria para trás. Um dos jovens disse ter olhado para trás por um segundo e visto o amigo paralisado, encarando a criatura como se tivesse sido hipnotizado. Depois disso, a neblina fechou completamente e ele sumiu. A partir daquele desaparecimento, os relatos se multiplicaram. Um pastor jurou ter visto a criatura parada acima de uma pedra, observando o rebanho sem mover um músculo. Uma mulher que voltava de uma vila vizinha disse ter ouvido alguém chamando seu nome do meio da neblina, com a voz idêntica à do irmão morto havia anos. E um montanhista estrangeiro afirmou que, durante uma expedição solitária, percebeu uma sombra caminhando paralela a ele por quase meia hora, sempre na borda do precipício, mantendo a mesma distância. O mais assustador é que todos descreviam o mesmo detalhe: a sensação de que a criatura conhecia exatamente o terreno e usava a própria montanha como armadilha. Ela aparecia onde a visão era curta, onde o medo fazia a mente vacilar e onde um passo errado já bastava para transformar qualquer busca em tragédia. Não era apenas um ser escondido na serra. Parecia algo fundido àquele lugar, como se a neblina e os abismos fossem parte do próprio corpo dela. Anos depois, a história da sombra do abismo continuou viva entre os moradores, passada como aviso para quem insiste em subir as trilhas sem respeitar os sinais da montanha. Alguns acreditam que a criatura protege um ponto específico entre os penhascos. Outros dizem que ela se alimenta do desespero de quem se perde. Mas o relato mais perturbador veio de um socorrista que participou de uma busca recente por 2 turistas desaparecidos. Segundo ele, no meio da neblina, encontrou pegadas humanas terminando na beira de um precipício, e ao lado delas, marcas muito mais longas, como se algo tivesse permanecido em pé observando a queda. Naquela mesma noite, já de volta ao alojamento, ele acordou com a sensação de estar sendo vigiado. Abriu a janela e viu, ao longe, no alto da montanha, uma silhueta magra recortada contra a névoa. Imóvel. Esperando. Desde então, os moradores repetem o mesmo aviso para qualquer forasteiro: se a neblina fechar rápido demais e você enxergar alguém parado na borda do abismo, não olhe 2 vezes, porque talvez aquilo já tenha escolhido você. No interior do México, em uma região seca cercada por cânions e estradas quase abandonadas, moradores de uma pequena comunidade começaram a relatar encontros com uma criatura que, durante anos, foi tratada apenas como superstição local. Eles a chamavam de a Mulher do Eco, uma figura alta e extremamente magra, vista sempre à noite, surgindo entre formações rochosas ou no acostamento das estradas de terra. A descrição era sempre a mesma: cabelos longos cobrindo parte do rosto, braços finos demais, roupas escuras arrastando pelo chão e um jeito de andar tão estranho que ninguém conseguia dizer se ela mancava, flutuava ou apenas se movia de um modo que o olho humano não conseguia acompanhar direito. Um caminhoneiro foi um dos primeiros a transformar a lenda em pânico real. Ele cruzava a estrada sozinho perto da meia-noite quando viu uma mulher parada no meio da pista, de cabeça baixa, completamente imóvel. Freou bruscamente, acreditando que alguém precisasse de ajuda.
Mas quando desceu do caminhão e chamou por ela, a mulher não respondeu. Apenas levantou o rosto devagar, revelando um sorriso largo demais e olhos escuros, fundos, como se o rosto fosse apenas uma máscara esticada sobre algo que não era humano. O caminhoneiro correu de volta para o veículo e arrancou o mais rápido que conseguiu, mas jurou que, por vários quilômetros, continuou ouvindo batidas leves na lateral da carroceria, como se alguém estivesse acompanhando o caminhão pelo lado de fora. Quando chegou ao posto mais próximo, estava pálido, tremendo e repetindo a mesma frase. Ela não estava pedindo ajuda, ela estava esperando que eu parasse. O relato se espalhou, e logo outras histórias começaram a surgir. Uma professora que voltava de uma cidade vizinha disse ter ouvido alguém chamar seu nome do lado de fora de casa no meio da madrugada. Reconheceu imediatamente a voz da própria mãe, que já havia morrido fazia 4 anos. Assustada, abriu a porta apenas alguns centímetros e não viu ninguém no quintal. Mas segundos depois, a mesma voz chamou de novo, agora vinda do outro lado da casa. No dia seguinte, ela encontrou marcas no chão seco contornando todas as janelas, como se alguém ou alguma coisa tivesse dado voltas na casa a noite inteira. Os moradores mais velhos diziam que a criatura nunca se aproximava por acaso. Primeiro ela imitava sons familiares, depois vozes, depois pedidos de socorro. Havia relatos antigos de viajantes que ouviam crianças chorando em ravinas vazias, mulheres pedindo ajuda no meio do mato ou parentes chamando pelo nome em estradas onde não havia nenhuma casa por perto. Quase sempre, quem seguia esses sons desaparecia ou voltava dias depois sem conseguir explicar onde esteve. Foi por isso que, quando 3 jovens da comunidade decidiram provar que a mulher do eco não passava de lenda, muitos tentaram impedi-los. Mesmo assim, eles pegaram lanternas, um gravador e seguiram de carro até uma área cercada por pedras altas, onde a criatura costumava ser avistada. No começo, tudo parecia ridículo. Eles riam, gritavam o nome da entidade e esperavam algum susto barato. Mas depois de alguns minutos, o ambiente mudou. O vento simplesmente parou. O som dos insetos desapareceu. E, de algum ponto entre as pedras, uma voz começou a chamar um deles pelo apelido que só a família usava. A brincadeira acabou na mesma hora. Os 3 desceram do carro tentando descobrir de onde vinha a voz, mas ela mudava de lugar a cada chamado. Primeiro à esquerda, depois atrás deles, depois no alto das pedras. O rapaz chamado começou a entrar em pânico, porque reconheceu a voz. Era a irmã mais nova dele, morta em um acidente anos antes. Enquanto os outros tentavam puxá-lo de volta para o carro, o gravador captou um som diferente por trás das falas. Passos arrastados e lentos, aproximando-se sem pressa. Quando um deles apontou a lanterna para trás, viu a criatura a poucos metros. Alta, curvada, com o cabelo cobrindo parte do rosto e a boca aberta em um sorriso imóvel. Eles correram imediatamente, mas no meio da fuga um dos rapazes tropeçou entre as pedras e sumiu na escuridão. Os outros 2 entraram no carro e fugiram sem olhar para trás. Só quando chegaram à cidade perceberam que o amigo não tinha conseguido voltar com eles. As buscas começaram ao amanhecer e mobilizaram praticamente toda a comunidade. O carro foi encontrado perto das pedras, com a porta do passageiro aberta e o gravador ainda no banco de trás. O rapaz desaparecido não estava em lugar nenhum. Durante horas, moradores vasculharam ravinas, trilhas e cavernas rasas, até que encontraram uma única pista. A lanterna dele, quebrada, no meio de um corredor estreito entre 2 paredões de pedra. Nenhum sinal de sangue, nenhum rastro de luta, nada. Apenas silêncio. Quando finalmente ouviram o áudio do gravador, o medo tomou conta de vez. No começo, só se escutavam as risadas nervosas dos 3. Depois, a voz chamando pelo apelido. Em seguida, os gritos. E nos segundos finais, enquanto os rapazes corriam, uma voz feminina surgiu muito perto do microfone, clara demais para ser eco. Ela dizia apenas: "Não corre, eu só quero te mostrar o caminho." Depois disso, um som seco interrompia a gravação, como se o aparelho tivesse sido arrancado da mão de alguém. O rapaz nunca foi encontrado. Meses depois, os avistamentos aumentaram. Motoristas afirmavam ver a mulher do eco parada na beira da estrada com o rosto escondido, sempre em trechos onde o sinal de celular desaparecia e o caminho ficava mais vazio. Famílias começaram a ouvir batidas nas janelas durante a madrugada, seguidas de vozes conhecidas do lado de fora.
E o detalhe mais perturbador surgiu quando uma idosa da comunidade afirmou ter visto a criatura em plena luz do fim de tarde, observando a cidade do alto de uma formação rochosa. Segundo ela, a entidade não parecia procurar uma vítima específica. Parecia apenas escolher o momento certo. Desde então, os moradores seguem uma regra que ninguém quebra. Se você ouvir alguém chamando seu nome vindo do escuro, especialmente em um lugar onde não deveria haver ninguém, não responda, não procure, não siga a voz. Porque naquela região, dizem que a mulher do eco não precisa correr atrás de ninguém. Ela só precisa fazer você acreditar que quem está chamando é alguém em quem você ainda confiaria. No interior da Rússia, perto de uma floresta coberta por neve durante quase todo o ano, moradores de uma vila pequena começaram a falar sobre uma criatura chamada o Pastor Cinzento. Ela era vista apenas à noite, sempre na borda da mata, com o corpo alto, curvado, coberto por pelos sujos e um rosto longo demais, quase parecido com o focinho de um lobo. Um fazendeiro foi o primeiro a relatar que, ao procurar uma ovelha desaparecida, viu a criatura parada entre as árvores, segurando algo escuro nas mãos. Quando apontou a lanterna, percebeu que era o corpo do animal. Depois desse relato, outros moradores passaram a ouvir sons estranhos vindos da floresta. Não eram uivos normais, mas algo parecido com assobios longos, misturados com vozes baixas. Uma mulher disse ter visto a criatura andando atrás do celeiro durante uma nevasca, e jurou que ela se movia como se conhecesse cada passo do terreno. Em poucos dias, mais animais desapareceram, e pegadas enormes começaram a surgir perto das casas, sempre terminando na direção da mata. O medo cresceu rápido, principalmente porque ninguém conseguia encontrar um padrão nas aparições. 2 caçadores decidiram seguir os rastros pela neve e entraram na floresta ainda de madrugada. No começo, encontraram apenas marcas fundas no chão e restos de animais espalhados pelo caminho. Mas depois de alguns minutos, perceberam que o silêncio da mata era total. Foi então que um deles viu a criatura entre os troncos, observando sem se mexer. O outro apontou a espingarda, mas antes de conseguir atirar, ouviu um rosnado tão perto que parecia vir de trás do próprio ombro. Os 2 correram em pânico e só um voltou para a vila. O caçador que sobreviveu chegou em choque, coberto de neve e repetindo que o amigo havia sido puxado para dentro da mata. Segundo ele, a criatura não atacou como um animal comum. Primeiro ficou seguindo os 2 de longe, quase brincando, até se aproximar o bastante para separar um do outro. As buscas começaram no dia seguinte, mas só encontraram a arma do desaparecido caída perto de uma árvore marcada por arranhões profundos. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum rastro de volta, apenas sangue congelado na neve. Depois disso, os moradores passaram a trancar os animais ainda mais cedo e evitar qualquer saída noturna. Mesmo assim, os avistamentos continuaram. Um garoto disse ter visto a criatura parada atrás da janela do celeiro. Um lenhador ouviu passos pesados acompanhando seu trenó por vários minutos. E um casal afirmou que, no meio da madrugada, escutou algo arranhando a porta de casa, seguido por um assobio baixo vindo do lado de fora. O pior é que os cães da vila, que normalmente latiam para qualquer estranho, ficavam completamente em silêncio quando aquilo se aproximava. Com o tempo, a história do Pastor Cinzento virou um aviso passado de geração em geração. Até hoje, quando a neve cai forte demais e a floresta fica silenciosa por tempo demais, os moradores preferem recolher tudo e esperar amanhecer. Porque, segundo os mais velhos, a criatura não caça apenas animais. Ela observa quem vive perto da mata, aprende seus hábitos e espera o momento em que alguém estará sozinho. E quando isso acontece, dizem que o assobio vem primeiro, só para que a vítima saiba que já está sendo seguida. No interior da Indonésia, em uma ilha cercada por florestas úmidas, pântanos escuros e ruínas de templos quase esquecidos, existe um relato que atravessa gerações e que, para muitos moradores, nunca foi apenas uma lenda. Eles falam sobre uma criatura conhecida como a Noiva do Mangue, uma figura feminina vista sempre em áreas alagadas, perto de água parada, trilhas cobertas de lama e caminhos onde a névoa costuma descer no fim da tarde. A descrição é quase sempre a mesma. Uma mulher muito alta, magra, de cabelos longos e encharcados cobrindo parte do rosto, vestida com algo parecido com tecido branco antigo, mas tão sujo de lama e folhas podres que ninguém consegue dizer se aquilo ainda é roupa ou já faz parte do próprio corpo.
O detalhe mais perturbador, porém, está nas pernas. Segundo os relatos, a criatura não caminha como uma pessoa normal. Ela se move em passos tortos, silenciosos, como se os joelhos dobrassem para o lado errado, e mesmo assim consegue surgir perto demais sem que ninguém perceba sua aproximação. Durante muito tempo, essas histórias ficaram restritas aos pescadores e agricultores da região, que evitavam passar sozinhos por certas áreas do mangue depois do anoitecer. Mas tudo mudou quando um jovem chamado Arif desapareceu depois de atravessar uma trilha alagada para voltar mais rápido para casa. Ele havia saído de uma vila vizinha no fim da tarde e decidiu cortar caminho por um trecho que todos conheciam, mas que os mais velhos sempre evitavam. Quando não chegou em casa, os parentes imaginaram que tivesse dormido na casa de algum amigo. Só na manhã seguinte, depois de horas sem notícias, começaram a procurá-lo. O que encontraram foi a bicicleta caída de lado na beira de uma área de lama profunda, com uma das rodas ainda girando lentamente. Perto dela havia marcas estranhas no solo, pegadas humanas misturadas com sulcos compridos, como se algo tivesse arrastado o próprio corpo pela água rasa. Não havia sinal de luta, sangue ou qualquer objeto pessoal. Só o silêncio pesado do mangue e a sensação de que alguma coisa havia observado toda a busca sem ser vista. Os moradores se dividiram em grupos e passaram o dia inteiro chamando pelo rapaz, entrando em áreas de mata que normalmente ninguém pisaria sozinho. Foi durante essa busca que uma mulher da comunidade, ao se aproximar de um trecho mais fundo do mangue, jurou ter visto uma figura branca entre os troncos retorcidos das árvores. Pensou ser Arif ou alguma pessoa perdida, mas a forma era alta demais, fina demais e imóvel demais para parecer humana. Quando chamou, a figura inclinou a cabeça lentamente, como se tivesse acabado de notar a presença dela. A mulher recuou na mesma hora e correu de volta para avisar os outros. Ninguém encontrou mais nada naquele dia, mas à noite, quando todos já estavam em casa, começaram os relatos de sons vindos do lado de fora. Não eram passos. Eram barulhos de água sendo arrastada pelo chão, como se alguém molhado demais estivesse caminhando em volta das casas. Algumas pessoas também disseram ouvir um choro fraco misturado ao som de galhos raspando nas paredes, sempre vindo da direção do mangue. 3 dias depois, Arif reapareceu sozinho perto da estrada principal, andando devagar, coberto de lama até o peito e com os olhos tão vazios que mal reconhecia a própria família. Ele não tinha ferimentos graves, mas parecia completamente abalado, como se tivesse passado semanas fora, embora estivesse desaparecido havia pouco mais de 70 horas. Nos primeiros momentos, não conseguiu responder a nenhuma pergunta. Só tremia e olhava repetidamente para as áreas onde havia poças d'água, como se esperasse ver alguma coisa emergindo dali. Mais tarde, quando finalmente falou, descreveu algo que deixou a vila em choque. Segundo ele, depois de cair da bicicleta ao ouvir um choro de mulher vindo do mangue, viu uma figura branca parada na água rasa, de costas para ele. Achou que alguém precisasse de ajuda e se aproximou. Foi então que a figura se virou. O rosto, segundo Arif, parecia inchado e pálido, com a pele esticada demais e a boca escura aberta em um sorriso imóvel. Antes que pudesse correr, a criatura começou a andar na direção dele sem fazer barulho algum, e o mais aterrorizante é que a água ao redor dos pés dela não se mexia. Arif contou que tentou fugir, mas se perdeu na névoa que começou a subir entre as árvores, e durante horas ouviu a criatura chamando por ele com vozes diferentes. Às vezes, era a voz da própria mãe. Em outros momentos, a de um amigo de infância. Ele jurava que a entidade nunca corria, nunca se apressava, mas sempre surgia na frente dele, como se conhecesse todos os caminhos do mangue e só estivesse esperando o momento certo para encurralá-lo. Em um ponto da madrugada, se escondeu dentro de uma construção de pedra tomada por raízes, possivelmente parte de um templo antigo. Foi ali que ouviu passos lentos do lado de fora e viu, pela abertura quebrada da parede, a silhueta da criatura parada na água, olhando diretamente para ele. Segundo Arif, ela permaneceu imóvel por tanto tempo que ele começou a achar que fosse desaparecer. Mas então a cabeça dela girou devagar demais para qualquer ser vivo normal, e uma voz baixa, arrastada, sussurrou o nome dele de um jeito tão próximo que parecia estar dentro do templo. Depois disso, ele não lembrava de mais nada. Só acordou perto da estrada, coberto de lama, sem saber como havia escapado. Mesmo com o retorno de Arif, a tranquilidade nunca voltou de verdade. Outros moradores passaram a relatar aparições da noiva do mangue perto de poços, canais e plantações alagadas.
Uma senhora jurou ter visto a criatura parada atrás de bananeiras encharcadas durante uma tempestade. Um pescador encontrou pegadas saindo da água e indo até a porta de sua casa, apenas para desaparecerem do nada poucos metros depois. E uma adolescente afirmou ter ouvido alguém bater em sua janela no meio da madrugada, mesmo morando no segundo andar. Quando afastou a cortina, viu um rosto pálido demais do lado de fora, com fios de cabelo molhados grudados no vidro. Hoje, naquela região, ainda existe uma regra que ninguém ignora. Se o mangue estiver silencioso demais, se a névoa descer cedo demais ou se você ouvir alguém chorando no meio da água depois do anoitecer, volte imediatamente e não olhe para trás. Porque, segundo os moradores, a noiva do mangue não chama por quem está perdido. Ela faz a pessoa se perder primeiro, e só depois decide se vai deixá-la voltar. No interior da Turquia, entre ruínas antigas, montanhas secas e vilarejos afastados das rotas turísticas, existe uma história que muitos moradores se recusam a contar depois que o sol se põe. É o relato de uma criatura conhecida como Guardião da Fenda, uma figura humanoide que, segundo os mais velhos, surge perto de cavernas, passagens de pedra e rachaduras profundas nas encostas. Durante décadas, a lenda foi tratada como superstição para afastar crianças de áreas perigosas. Mas tudo mudou quando uma sequência de desaparecimentos começou a transformar o medo antigo em algo muito mais concreto. A descrição da criatura varia pouco. Corpo extremamente alto, braços compridos, pele acinzentada como pedra molhada e um rosto fino demais, com olhos fundos e escuros que pareciam absorver a luz ao redor. O mais estranho, porém, é que quase todos os relatos dizem que ela não corre, não grita e não ataca de forma violenta. Ela apenas observa em silêncio, até a pessoa se aproximar do lugar errado. O primeiro caso que espalhou pânico na região envolveu um jovem guia local chamado Henry, acostumado a levar visitantes por trilhas escondidas entre formações rochosas e antigas cavernas usadas há séculos como abrigo. Numa tarde de verão, ele decidiu explorar sozinho uma abertura recém-revelada após um pequeno deslizamento de terra. Levou lanterna, água e um rádio simples, planejando apenas verificar se o local poderia se tornar uma nova rota turística. As primeiras mensagens enviadas pelo rádio eram tranquilas. Henry dizia que a passagem era estreita, mas levava a um salão maior, cheio de marcas antigas nas paredes. Depois, o tom mudou. Ele começou a falar mais baixo, como se não quisesse ser ouvido por algo ali dentro. Disse que havia encontrado pegadas no pó do chão, muito compridas, parecendo humanas, mas fundas demais para alguém tão leve quanto ele. Em seguida, o rádio registrou alguns segundos de silêncio absoluto, até que a voz dele voltou, agora trêmula, repetindo que havia alguém parado perto da fenda. Foi a última transmissão clara que chegou. Quando Henry não voltou, moradores e parentes organizaram uma busca na manhã seguinte. A entrada da caverna estava intacta, mas o interior parecia diferente do descrito por ele. Encontraram a mochila largada perto de uma parede rachada, a garrafa de água caída e a lanterna ainda acesa, apontando para uma fenda estreita entre duas pedras. O rádio também estava ali, mas quebrado ao meio. Um dos homens que participou da busca contou, anos depois, que a parte mais assustadora não foi o desaparecimento em si, mas a sensação dentro da caverna. Segundo ele, o ar parecia pesado demais, como se o lugar estivesse prendendo a respiração. E sempre que alguém se aproximava da fenda, tinha a impressão nítida de que havia um rosto observando do outro lado, mesmo sem conseguir enxergar nada além de escuridão. Henry nunca foi encontrado, e a história talvez terminasse como mais um acidente de trilha se outras pessoas não começassem a relatar encontros semelhantes nas semanas seguintes. Um pastor afirmou ter visto uma figura muito alta em pé na entrada de uma caverna enquanto procurava uma cabra perdida no fim da tarde. Pensou ser algum viajante e tentou se aproximar, mas parou quando percebeu que a silhueta não se mexia de jeito nenhum, mesmo com o vento forte levantando poeira ao redor. Um casal que atravessava uma trilha entre as montanhas jurou ouvir batidas secas vindas de dentro de uma fenda estreita na rocha, como se alguém estivesse tocando a pedra do lado de dentro, pedindo para sair. E um grupo de adolescentes, que entrou escondido em uma antiga passagem usada por contrabandistas, voltou em desespero depois de ver um homem cinza agachado no escuro, com os joelhos dobrados de um jeito impossível e os olhos refletindo a luz da lanterna sem piscar. O detalhe mais perturbador surgiu nos relatos dos sobreviventes. Todos disseram que, antes de ver a criatura, ouviram a própria voz ecoando de volta de forma errada, como se a montanha estivesse repetindo suas palavras com atraso,
ou como se outra coisa estivesse tentando imitá-las. Com o medo se espalhando, alguns homens da vila decidiram entrar na principal caverna da região durante a noite, acreditando que, se encontrassem um animal ou algum esconderijo humano, finalmente acabariam com a lenda. Levaram lanternas potentes, cordas e uma câmera. No início, tudo parecia normal, exceto pelo silêncio. Nenhum morcego, nenhum inseto, nenhum som de água pingando. Só os próprios passos ecoando de forma estranha pelos corredores de pedra. Em determinado ponto, um deles percebeu marcas recentes no chão, como se algo tivesse sido arrastado em direção a uma abertura estreita. Quando se aproximaram, ouviram um som vindo de dentro da fenda, uma respiração lenta, funda e irregular. Um dos homens apontou a câmera, e foi nesse instante que a lanterna de outro começou a falhar. A luz piscou 2 vezes, e no terceiro clarão, a criatura apareceu. Estava agachada dentro da rachadura, com o corpo espremido em um espaço estreito demais para alguém daquele tamanho, como se os ossos simplesmente não obedecessem a nenhuma anatomia humana. Quando levantou a cabeça, revelou um rosto liso demais, pálido demais e olhos negros que pareciam abrir mais do que deveriam. O grupo fugiu em pânico, mas um deles tropeçou na saída e jurou sentir uma mão gelada agarrar seu tornozelo por um segundo antes de conseguir se soltar. No dia seguinte, ele foi encontrado em estado de choque, repetindo que a criatura não estava presa na caverna, ela estava esperando dentro dela. Desde então, a região passou a evitar qualquer exploração depois do entardecer, e muitas entradas antigas foram bloqueadas com pedras pelos próprios moradores. Ainda assim, os relatos não pararam. Até hoje, pessoas afirmam ouvir vozes saindo de fendas estreitas nas montanhas, chamando por nomes conhecidos, pedindo ajuda ou sussurrando palavras em tom baixo demais para serem compreendidas. E a regra passada entre os habitantes da região continua a mesma. Se você estiver perto de uma caverna e ouvir sua própria voz vindo do escuro, não responda, não se aproxime e não olhe para dentro. Porque, segundo eles, o guardião da fenda não sai para caçar. Ele espera que a curiosidade faça a vítima entrar sozinha no lugar de onde ele nunca precisou sair. Na Escócia, perto de um lago cercado por montanhas e névoa constante, moradores de uma vila pequena começaram a falar sobre uma criatura conhecida como Vigilante da Água Negra. Ela era vista nas madrugadas, sempre parada perto da margem, alta, magra e com o corpo tão escuro que parecia feito da própria sombra do lago. Um pescador foi o primeiro a jurar que viu a figura observando sua canoa em silêncio, com os pés parcialmente dentro da água, sem afundar. Na noite seguinte, o mesmo pescador voltou ao lago com 2 amigos para provar que não estava mentindo. No começo, tudo parecia normal, até que a água ficou estranhamente parada e o vento desapareceu. Então um dos homens apontou para a margem oposta e viu a criatura em pé entre a névoa, imóvel, como se já estivesse esperando por eles. Quando tentaram se aproximar com o barco, a figura simplesmente não estava mais lá. Mas segundos depois, algo bateu com força na parte de baixo da canoa. Assustados, os 3 remaram de volta o mais rápido possível. Quando chegaram à margem, encontraram pegadas molhadas no chão, longas e finas, indo em direção à mata. A notícia se espalhou e outros relatos começaram a surgir. Uma mulher disse ter visto a criatura parada do lado de fora de casa, olhando para o lago. Um adolescente jurou que ouviu alguém chamando seu nome vindo da água no meio da madrugada. E um guarda local afirmou ter visto uma silhueta alta caminhando sobre a neblina rente superfície do lago. Decididos a descobrir o que estava acontecendo, 4 moradores foram até a margem durante a madrugada levando lanternas e uma câmera. A névoa estava tão espessa que mal dava para enxergar alguns metros à frente. Foi então que começaram a ouvir passos lentos na água, como se alguém estivesse andando em círculos ao redor deles. Um dos homens apontou a lanterna e viu a criatura a poucos metros, parada com metade do corpo coberto pela névoa. Antes que alguém reagisse, a câmera caiu no chão e um dos moradores desapareceu na escuridão. As buscas começaram na manhã seguinte, mas não encontraram nenhum sinal do homem. Só a lanterna dele boiando perto da margem e marcas estranhas na lama, como se algo tivesse arrastado para dentro da água sem deixar rastro de luta. O medo tomou conta da vila. Ninguém mais pescava à noite, ninguém chegava perto do lago depois que escurecia, e mesmo assim os avistamentos continuaram. Sempre a mesma figura, sempre imóvel, sempre observando. Até hoje, moradores da região evitam falar muito sobre o Vigilante da Água Negra,
Mas uma regra continua sendo passada de geração em geração. Se o lago ficar silencioso demais e você vir uma silhueta parada na névoa, vá embora sem olhar duas vezes. Porque, segundo os mais velhos, a criatura não vive apenas dentro da água. Ela espera na margem, observando quem se aproxima, até decidir quem será o próximo a desaparecer nas profundezas do lago.